A recepcionista me olhou, falou com alguém lá dentro, voltou e disse que eu não podia cuidar do meu próprio pai. Olá, meu nome é Juliana e você está no Olhar Reverso. Escuta só o que aconteceu comigo naquele dia e eu preciso que você segure essa história até o final, porque ela revela algo muito maior do que eu. E pensa se isso não diz muito sobre o que acontece com crianças, adolescentes e jovens com deficiência visual lá no ambiente escolar. Eu tinha acabado de chegar ao hospital onde meu pai estava internado. E ele estava muito mal. Era uma infecção, assim, gravíssima, sabe? Um daqueles quadros que deixa a gente com o coração penduradinho ali por um fio. Eu fui para ajudar minha mãe, para revezar com ela, para dar um pouco de descanso. E é engraçado, né? Quando, assim, mesmo nos momentos mais frágeis, mais difíceis, o mundo ainda encontra um jeitinho de testar a gente. Já passou por isso? Eu cheguei de óculos escuros, bengala branca na mão, pronta para ser filha. Só isso, gente, filha. Mas as pessoas são especialistas em decidir quem você é e do que não é capaz antes mesmo de você dizer o seu nome. A recepcionista me ouviu, entrou, esperou, voltou e disse: Você é deficiente visual, você não pode ser acompanhante do seu pai. O hospital não se responsabiliza se você cair aqui dentro. Sim, você ouviu certo, e foi isso mesmo que eu ouvi, e dói muito mais do que parece. Sabe, foi como assim, levar 2 socos, um no peito, outro no estômago. Eu me sentei num canto ali e eu chorei. Chorei pelo meu pai, mas chorei também por esse outro tipo de dor. A dor de não caber, a dor de ser tratada como exceção, como risco, como problema. E o pior, eu sabia que aquele momento não era só meu. Enquanto meu marido ficava ali conversando com a pessoa encarregada, eu chorava, pensando: se aqui, nessa situação tão humana, eu sou considerada incapaz, quantas vezes estudantes com deficiência visual vivem isso todos os dias? E essa pergunta não é retórica, ela é real, ela é urgente. A pergunta machuca porque a resposta a gente até já sabe qual é. Quando um educador presume que um estudante com deficiência visual não vai dar conta, quando chama de aluno de inclusão, quando trata como exceção aquilo que é direito. Gente, não se trata apenas de reproduzir um termo, um conceito. É assim que uma palavra vira muro. E é assim que um sistema vira uma grande barreira. Essas atitudes são a reprodução de um mundo que me fez assinar um termo dizendo que eu me responsabilizava pela incapacidade que eu não tenho. É assim que a exclusão se disfarça de cuidado. E se você já viu alguma coisa parecida acontecer na escola ou qualquer outro lugar, comenta aqui, porque quando a gente fala, rompe o ciclo. E é por isso que hoje, nesse vídeo, eu quero assim te mostrar o que realmente muda, o que realmente se exige quando a gente fala de apoio escolar para estudantes com deficiência visual. Não o que o senso comum acha, mas o que a prática, a lei, a vida e a dignidade exigem de nós. Então, nós vamos ver um pouco sobre os tipos de deficiência visual, o que a lei reconhece e o que é que isso muda na prática escolar. Essa conversa aqui é urgente. A gente precisa dar um passo essencial, que é compreender o que realmente significa deficiência visual e o que a lei, a legislação brasileira reconhece como tal. Isso porque muita coisa que se chama de dificuldade, às vezes um probleminha de visão, não enxerga muito bem, muitas vezes é sim uma deficiência visual ali numa criança. E quando a escola não entende isso, ela não consegue oferecer o apoio correto. Então, nós vamos começar do começo, de forma clara, de forma objetiva. A cegueira, segundo a legislação brasileira, é a perda total da visão ou a pessoa tem a percepção apenas de luz. Isso significa que são pessoas que não distinguem formas, não percebem detalhes e não conseguem identificar imagens ou textos. E existe um ponto aqui que é fundamental.
A cegueira, gente, por favor, presta muita atenção nisso. Cegueira não significa incapacidade intelectual, não significa limitação cognitiva, não tem relação direta, sabe? E não significa falta de potencial. Significa apenas um jeito diferente de acessar o mundo. Quem precisa se reorganizar, muitas vezes, não é a pessoa, é o ambiente. Depois, nós temos a baixa visão. E aqui existe uma quantidade enorme de confusões. Muitas. Baixa visão é definida pela legislação brasileira e também pela Organização Mundial da Saúde como uma acuidade visual entre ali 20/70 até 20/200, no melhor olho, com a melhor correção, ou um campo visual menor que 20 graus. Traduzindo de forma simples, é o estudante que enxerga alguma coisa, mas não vê da maneira convencional. Ele pode enxergar borrado, pode ser que ele enxergue apenas de perto, pode ter uma dificuldade com brilho, com contraste, detalhes, distância. Cada caso, gente, é único. Não existe um modelo de baixa visão. Existem pessoas com necessidades diferentes. Quando a escola entende essas diferenças, ela deixa de rotular, porque ela vai acolher. Ela não faz suposições, ela vai adaptar, ela não limita, ela vai permitir. Esse entendimento muda completamente o tipo de apoio escolar que o estudante vai receber. Porque não existe, gente, solução pronta. Você não vai encontrar nenhum vídeo, nenhum material que entregue ali uma solução pronta. Existe olhar, existe escuta, existe necessidade real de cada indivíduo. E se você percebe que muitos educadores, gestores ainda confundem tudo isso, compartilhe esse vídeo com eles. Porque saber a diferença entre cegueira e baixa visão não é apenas um detalhe técnico, é um fundamento, é um ponto de partida, é o mínimo que a escola precisa saber para não errar. E aqui eu quero trazer uma ferramenta maravilhosa, que é a audiodescrição, e como ela funciona dentro do contexto escolar. A audiodescrição é uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais subutilizadas dentro do ambiente escolar. E ela é muito simples. Muita gente ainda acredita que a audiodescrição é só falar o que tem lá na tela, mas é muito mais do que isso, gente. A audiodescrição é quando você traduz de forma objetiva uma imagem em palavras. Permite que estudantes cegos com baixa visão, eles tenham acesso, de fato, ao conteúdo, ao mesmo conteúdo que os demais colegas, no mesmo momento, com as mesmas condições, com a mesma possibilidade de compreensão. Isso significa que aquilo que é visual deixa de ser um privilégio só para alguns e passa a ser um conhecimento que é compartilhado por todos. No contexto escolar, a audiodescrição ela se torna essencial em praticamente todas as situações. Todas as situações que envolvam imagens, vídeos, gráficos, mapas, que mais? Ilustrações, apresentações de slides, que é muito comum, experimentos e até mesmo cenas, sabe essas cenas de sala de aula assim que depende de observação visual? É importante. Sempre que a informação estiver baseada em algo que precisa ser visto, ela deve ser descrita. Isso tem a ver com garantir a equidade. E equidade não é ficar oferecendo vantagens, mas é remover barreiras. Então, professores, profissionais de apoio escolar, prestem atenção nisso. Quando você descreve uma imagem, você está devolvendo o direito de acesso à informação. Outro ponto fundamental é que a audiodescrição, você sabia que ela não beneficia só pessoas cegas com baixa visão? Ela também favorece estudantes com dislexia, com deficiência intelectual, com TDAH, com dificuldade de interpretação, transtorno de linguagem e até estudantes que aprendem melhor ouvindo, ao invés de lendo ou observando. Quando você descreve de forma objetiva, clara, estruturada, organizada, a compreensão geral da turma toda melhora, a retenção aumenta e o conteúdo ele se torna muito mais acessível para todo mundo. Então, a audiodescrição ela também é pedagogia eficaz. Para que a audiodescrição funcione bem, ela precisa ser objetiva, fiel ao que está sendo visto, e precisa ser livre de interpretações pessoais e de piadinhas. Ela não deve infantilizar o conteúdo e nem exagerar os detalhes, e nem ser dramática. Ela existe para informar, e quando a escola incorpora esse recurso de maneira consistente, a escola passa a enxergar o estudante com deficiência visual não como alguém que não consegue ver, mas como alguém que consegue aprender e que só precisa receber o conteúdo de um jeito que faça sentido para ele.
Quando a escola entende isso, muda tudo. Muda a forma como apresenta materiais, muda a forma como se seleciona os recursos pedagógicos, muda a forma como pensa a acessibilidade e, principalmente, muda a forma como esse estudante se sente. Isso é muito importante, porque ele vai se sentir pertencente, ele vai se sentir considerado de verdade. E dentro da audiodescrição tem uma variação, que é a autodescrição. A autodescrição também é uma ferramenta essencial dentro da acessibilidade comunicacional. E apesar de muita gente tratar isso como um simples detalhe, ela tem um impacto direto na forma como pessoas cegas ou com baixa visão acessam informação. Informação sobre quem está falando, sobre quem está ensinando, quem está mediando, quem está fazendo a palestra, quem está apresentando o vídeo. A autodescrição ela serve para situar o estudante nas características visuais mais relevantes da pessoa que está diante dele. Isso permite que ele construa uma referência mental, compreenda melhor o contexto e participe da experiência de forma mais completa. Ela não é vaidade, não é uma formalidade, muito menos um ritual desnecessário. Ela é importante. E é importante também você entender que a autodescrição ela deve ser feita sempre que houver apresentação pessoal, em contextos informativos, educacionais, profissionais ou em qualquer situação em que as características físicas da pessoa façam parte do cenário da comunicação. Em ambientes como salas de aula, reuniões, vídeos como esse daqui, conferências, encontros online, ela se torna fundamental, porque permite que estudantes cegos ou com baixa visão saibam quem está ali, para além da voz da pessoa. Como essa pessoa se apresenta, qual a sua postura, quais elementos são mais significativos para aquela situação. Em outras palavras, ela cria uma presença para quem não está vendo. E eu deixei de propósito para fazer a minha autodescrição agora, e não no início do vídeo, como é de costume. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos curtos, ondulados, e eu estou vestindo uma camisa social na cor azul claro. Eu estou sentada e atrás de mim há um painel escuro de madeira e uma faixa de parede branca, e ambos estão na horizontal. Uma boa autodescrição é objetiva, é clara e é direta. Ela deve mencionar apenas aquilo que é relevante, características físicas gerais, como gênero, cor da pele, cor e tipo de cabelo, acessórios importantes, vestimenta, coisa que faça sentido no contexto e algum detalhe que seja necessário para situar o estudante. Não precisa descrever cada detalhe da roupa, quantidade de botões, não é preciso falar da maquiagem, dos tons específicos, não é necessário ficar comentando sobre aspectos que são irrelevantes, como a textura da sobrancelha, a meia estampada, cor do esmalte, a menos que isso tenha relação direta com o conteúdo, com o propósito da fala. Assim como também não é recomendado fazer piadinhas sobre a própria aparência. Isso, gente, é super comum e é bem desagradável. Brincar com defeitos ou tentar transformar a autodescrição em um momento humorístico. É muito chato isso. Isso não ajuda, confunde e tira toda a seriedade da ferramenta. Da mesma forma, não é recomendado ser prolixo, sabe? Exagerado, excessivamente descritivo. A autodescrição não é um concurso de detalhes e não é para ser longa. Ela existe para orientar, não para cansar a pessoa, sabe? Um erro muito comum é quando a pessoa tenta descrever tudo, absolutamente tudo que está no ambiente, como decoração da sala, quadros, cores das paredes, objetos que não têm nenhuma relevância ali para o conteúdo, para o que está sendo falado. A regra é simples, gente. Descreva o que ajuda o estudante a compreender quem fala. E não precisa, assim, descrever o ambiente inteiro, tá bom? Quando ela é feita de forma correta, a autodescrição ela amplia o acesso, ela fortalece a participação. E ela torna o estudante com deficiência visual parte da experiência e não apenas um espectador. E quando a escola adota essa prática de maneira coerente, natural, ela meio que manda uma mensagem poderosa. Você importa, o seu entendimento importa, a sua presença é importante para nós.
E nenhuma técnica pode ser considerada pequena quando ela garante esse pertencimento. E agora eu quero trazer você um pouquinho para a importância do sistema Braille na alfabetização. O sistema Braille é um dos pilares da alfabetização e do letramento para pessoas cegas e também para muitas pessoas com baixa visão, especialmente crianças em fase de letramento. E, gente, é muito importante dizer isso com todas as letras. Por favor, se você não quer assistir mais nada, não assista, mas escuta isso daqui. Braille não é opcional, não é recurso alternativo, não é plano B, e muito menos método ultrapassado, como algumas pessoas insistem em acreditar. O Braille é linguagem, é acesso, é autonomia e é principalmente o caminho que garante à criança cega com baixa visão que ela construa desde cedo as bases sólidas da leitura e da escrita. Quando uma criança com deficiência visual é alfabetizada apenas por tecnologias de voz, ela perde não apenas a dimensão visual das palavras, mas toda a construção simbólica, fonológica, ortográfica, que fundamenta o ato ali de escrever, de ler e escrever. A tecnologia de voz, ela é excelente para a vida adulta, para a produtividade, para o cotidiano, mas não substitui o processo cognitivo que a alfabetização exige. Isso não é opinião minha, isso é ciência, é neurociência, é desenvolvimento humano. A neurociência tem demonstrado resultados extraordinários sobre o impacto do Braille no cérebro de pessoas cegas e de baixa visão. Os estudos estão mostrando que durante a leitura em Braille, áreas que são tradicionalmente visuais do cérebro, elas são ativadas, como o córtex occipital, por exemplo, mesmo em pessoas que nunca tiveram visão. Isso é incrível. O cérebro ele se reorganiza e cria novas rotas de processamento. E ler Braille não é apenas decodificar pontos, é literalmente estimular regiões cerebrais responsáveis pela linguagem, pela leitura, pela atenção, pela memória e pelas funções executivas. Isso significa que o Braille não é apenas um recurso de acessibilidade, ele é uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo. E quanto mais cedo a criança tem contato com ele, melhores são os resultados no desenvolvimento da leitura, da escrita, da autonomia, da linguística, enfim, tantas coisas. Existem também os recursos que são utilizados para auxiliar estudantes com baixa visão. Estudantes que talvez não necessitem do sistema Braille, mas de outros recursos, e a escola deve pensar a acessibilidade dessa forma também. Quando nós falamos de baixa visão, nós falamos de um território extremamente diverso. Não existe um único recurso que funciona para todas as pessoas. Ah, vou comprar isso daqui, vai servir para todo mundo. Não, porque cada estudante enxerga de um jeito, percebe de um jeito e acessa o mundo com necessidades muito específicas. Por isso, a escola precisa trabalhar com uma abordagem flexível, testando, observando, ajustando, construindo junto com o estudante aquilo que realmente funciona para ele. Alguns recursos são amplamente usados e, quando aplicados com intenção, transformam a experiência escolar. É importante reforçar que baixa visão não é enxergar pouco. Isso é um conceito muito vago. É um diagnóstico que envolve limitações específicas e elas se manifestam de maneiras muito diferentes em cada pessoa. Tem estudante que enxerga melhor com luz, outros que a luz piora tudo. Alguns precisam de contraste, outros precisam de ampliação e outros precisam das duas coisas. Alguns percebem apenas vultos, tem outros que conseguem focar detalhes ali a centímetros do rosto. Não existe baixa visão padrão. Existe pessoa com baixa visão com necessidades específicas que precisam ser compreendidas individualmente pela escola. E para esses estudantes, existem diversos recursos. E esses recursos ajudam no acesso ao conteúdo, na participação das atividades escolares. E entre os recursos mais utilizados estão a lupa eletrônica, os ampliadores, aplicativos de celular, livros com fonte ampliada, materiais com alto contraste, tem os cadernos de pauta ampliada, tem o uso de cores fortes para orientar atividades, tem modelos táteis, mapas em relevo, recursos digitais com zoom potente, softwares que combinam a leitura ampliada, em fonte ampliada com voz sintetizada. E esses recursos
não apenas facilitam a leitura e a escrita, mas também dão autonomia, diminui a fadiga visual. Gente, o cansaço visual é difícil, as crianças não se desenvolvem assim quando estão cansadas visualmente. Esses recursos, eles devem estar presentes na vida de quem tem baixa visão. E um dos recursos mais conhecidos é a lupa eletrônica. E ela permite ampliar textos, imagens, slides, materiais impressos de forma rápida. E com ajustes ali de contraste, de brilho, de cor. Ela é muito útil para estudantes que conseguem enxergar detalhes quando esses detalhes são trazidos para mais perto, né, ou ampliados de forma significativa. Além da lupa eletrônica, também existem ampliadores manuais, lupa de mão, lentes de aumento, né, e tantos outros recursos, e cada um com níveis diferentes de ampliação. E com funcionalidades também específicas que podem ser adaptadas para diferentes disciplinas, para diferentes atividades. Materiais em fonte ampliada também são fundamentais, especialmente para estudantes que conseguem ler com conforto, desde que a letra tenha um tamanho adequado. E não existe uma fonte padrão para todos. Todas as pessoas que têm baixa visão vão usar a fonte 60, a fonte 40. Não, cada um é de um jeito. A ampliação da fonte não precisa ser exagerada, talvez, mas precisa ser suficiente para permitir a leitura que seja fluida, que não haja esforço excessivo. E da mesma forma, o uso de contrastes fortes faz toda a diferença. Letras claras em fundo escuro, letras escuras em fundo claro. Cuidado na hora de fazer os slides da sua aula. Cuidado com isso. O texto precisa estar legível. Isso reduz a fadiga visual, que é uma das maiores dificuldades para quem tem baixa visão. Muitas vezes a escola se assusta com a ideia de produzir materiais adaptados, mas ajustes simples, como trocar a cor da caneta, alterar o fundo do slide ou reorganizar a diagramação, já representam a acessibilidade real. Outro recurso extremamente importante são os materiais táteis. Figuras em relevo, mapas táteis, gráficos com textura, modelos que permitem ao estudante perceber formas e estruturas por meio do tato. Isso é muito importante, pode ser feito com materiais muito simples. Estudantes com baixa visão muitas vezes dependem mais do tato do que a escola pode imaginar. E oferecer essa possibilidade amplia o entendimento, fortalece o aprendizado. Além disso, organizar a sala com caminhos desobstruídos, delimitar espaços, usar fitas coloridas em escadas, portas, corredores, evitar ambientes com excesso de reflexos, excesso de iluminação inadequada, também faz parte da acessibilidade. Esses detalhes, eles são simples, mas mudam a experiência do estudante no dia a dia ali da escola. Os recursos digitais também têm um papel essencial. Os tablets, computadores, celulares, eles permitem uma ampliação personalizada, são muito importantes. E os estudantes com baixa visão, eles deve ser permitido a eles utilizar esse recurso. As leituras com voz, ajuste de contraste, o zoom, né, progressivo, que pode ser adaptado tanto para a leitura quanto para atividades de produção textual. Programas leitores de tela, ampliadores, são ferramentas poderosas para a autonomia, principalmente em atividade que a leitura é mais intensa. Quando a escola entende que tecnologia não substitui o processo educacional, mas potencializa o acesso, passa a utilizar com propósito e com consciência. O ponto central aqui é entender que nenhum recurso funciona sozinho. Isso é muito importante. A combinação deles, alinhada ali ao conhecimento do estudante, que cria um ambiente realmente acessível. E é só quando a escola se abre para testar, para experimentar, para adaptar, para conversar com o estudante, que ela descobre as coisas que funcionam de verdade. A acessibilidade, ela não pode acontecer por adivinhação, por achismo, né? Ela acontece por aproximação, acontece por escuta. Quando a escola entende que a acessibilidade não é luxo, não é favor, e não é somente tirar obstáculos, é uma obrigação, é condição mínima para que o estudante com baixa visão ou com cegueira participe, aprenda e se desenvolva com dignidade. Outro ponto, gente, que eu me lembrei aqui que é importantíssimo, é o uso da bengala para autonomia, orientação, mobilidade, e o papel da escola no momento de fortalecer a família. A bengala é um dos símbolos mais potentes da autonomia da pessoa com deficiência visual, mas, infelizmente, ainda é um dos mais carregados de preconceito.
Tem gente que vê a bengala como um sinal de limitação, quando na verdade ela é exatamente o contrário. É liberdade, é segurança, é autonomia, é dignidade. A bengala, ela não revela incapacidade, ela revela conhecimento. Ela indica que a pessoa sabe se orientar, sabe se localizar, sabe caminhar pelo mundo com independência. Quando a família e a escola compreendem isso, tudo muda, porque ela deixa de enxergar a bengala como um problema e passa a tratar isso como uma ferramenta pedagógica. Muitas famílias, eu já conversei com muitas famílias que têm medo da bengala, porque acredita que vai marcar o filho, que vai deixar evidente a deficiência, que isso pode gerar preconceito. Mas o que essas famílias ainda não perceberam é que o preconceito existe, independente de estar usando ou não a bengala. Mas a autonomia não. A autonomia só existe com a bengala. E o maior ato de proteção que a família pode oferecer é permitir que o estudante aprenda as técnicas de orientação e mobilidade. Essas técnicas, elas não ensinam apenas a andar, elas ensinam segurança, tomada de decisão, consciência espacial, confiança no próprio corpo, liberdade de movimentos. Viver sem essas habilidades é depender de alguém para cada deslocamento. E isso sim limita profundamente a vida da pessoa. E é aí que a escola tem um papel fundamental. A escola pode e deve orientar famílias, explicar a importância da bengala, mostrar como ela funciona, reforçar que aprender a usar a bengala não vai diminuir ninguém. Pelo contrário, vai expandir as possibilidades. A escola também pode incentivar o estudante a superar a vergonha e o medo dos rótulos. E pode fazer isso criando um ambiente onde a bengala seja tratada com naturalidade, com respeito. Quando a escola dá esse suporte, o estudante ele passa a entender que não precisa se esconder, não precisa ficar minimizando a sua deficiência, nem tentar se adaptar a um mundo que já deveria estar pronto para ele, na verdade. Existem estudantes que passam anos sem aprender orientação e mobilidade, porque alguém decidiu, não é necessário, não, ele dá um jeito, a família ajuda, é melhor não chamar atenção. O que realmente chama a atenção de forma positiva é quando uma criança, um jovem, um adulto caminha com autonomia. Isso só acontece quando alguém dá a ele a oportunidade de aprender. A bengala não limita, ela liberta. E é responsabilidade de todos, professores, profissionais de apoio, gestores e famílias, garantir que essa liberdade aconteça. Quando eu olho para tudo isso, para o braille, baixa visão, para os recursos, audiodescrição, bengala, orientação à mobilidade, a minha mente volta, é inevitável, volta para aquele dia lá no hospital. Volto lá naquela recepcionista me dizendo que eu não podia cuidar do meu próprio pai. Volto para aquele cantinho onde eu sentei e chorei. Volto para o termo que eu fui obrigada a assinar, como se eu confirmasse uma incapacidade que nunca existiu. Eu tive que assinar um termo para poder entrar no quarto com meu pai. Porque, no fim das contas, tudo isso está conectado. O que aconteceu comigo naquele hospital só aconteceu porque, antes disso, durante toda a vida, alguém supôs que pessoas com deficiência sempre saberiam menos, fariam menos, entregariam menos. E quando um estudante com deficiência visual cresce em ambientes escolares onde essa suposição é reforçada, onde ele é tratado como exceção, onde chamam ele de aluno de inclusão, onde limitam antes de perguntar, onde protegem exageradamente antes de confiar nele, esse estudante ele cresce carregando exatamente a mesma marca que tentaram colocar em mim naquele balcão. A marca da incompetência presumida. E é por isso que eu insisto tanto. Tudo começa na família e na escola. Tudo. A forma como o estudante é tratado ali define como ele será tratado em todos os lugares por onde ele passar durante toda a vida. Se a escola acredita nele, o mundo aprende a acreditar também. Se a escola vê esse menino, essa menina como capaz, o mundo começa a enxergar a capacidade. E talvez você esteja percebendo agora que apoiar um estudante com deficiência visual não é apenas sobre recursos, sobre técnicas ou adaptações.
É sobre romper esse ciclo, é sobre impedir que outra pessoa, um dia, sente sozinha num corredor como eu sentei, ouvindo que não pode, que não consegue, que não dá. É sobre garantir que nenhuma criança carregue para o futuro uma história como a que aconteceu comigo. E o mais incrível é que tudo isso que você aprendeu até aqui, cada detalhe, cada conceito, cada exemplo, é apenas o início do que você pode fazer dentro da escola. É só o começo da transformação possível. E tem outras coisas muito importantes que a gente vai ainda aprofundar aqui no Olhar Reverso, que conecta tudo isso de um jeito ainda mais forte. Temas que vão mudar completamente a forma como você enxerga o processo de aprendizagem de estudantes com deficiência, com transtornos ou com superdotação. A história que começou lá no hospital e que passou pela sala de aula ao longo desse vídeo ainda não terminou. Na verdade, ela está só começando. Porque no dia em que pararmos de presumir incapacidade, talvez, ninguém mais precise assinar nada para provar que pertence.